Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. O Brasil é referência no mundo no que diz respeito à amamentação. Pelo menos é o que diz o Ministério da Saúde num relatório emitido hoje aí no site do Ministério da Saúde. Está na frente de países como os Estados Unidos e também com a Inglaterra. Por isso, o mês de agosto foi dedicado aí à conscientização, a mais conscientização, já que o índice é em torno de 41%. A gente vai ver agora a campanha 2016 da amamentação feita pelo Ministério da Saúde. Eu ajudo a construir um futuro e um planeta melhor. Para você e todos os bebês. Pois o leite da mamãe tem todos os nutrientes e água que você precisa até os 6 meses. E até os 2 anos ou mais, protege contra várias doenças. Está sempre quentinho e prontinho. Vai direto do meu peito para a sua barriguinha. A amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta. Sociedade Brasileira de Pediatria, Governo Federal. Bom, essa campanha e as informações estão no site do Ministério da Saúde. A gente já viu aí que a amamentação é importante não só para a nutrição do bebê e para a saúde da mãe também, mas para outros fatores, diversos outros fatores. Aqui no estúdio eu vou conversar com a professora Juliana Câmara Bastos, que é professora do curso de Fonoaudiologia da Univale, especialista em linguagem e mestre em distúrbios da comunicação humana. Obrigado pela sua presença, professora. Eu que agradeço a oportunidade. Professora, né, a gente vê aí uma batalha muito grande, são campanhas muito grandes, o mês de agosto aí dedicado, né, à amamentação da criança. O que isso influencia em todo esse sistema da fala, da comunicação do bebê e da criança? Na verdade, apesar da gente ter um número bastante significativo em relação à amamentação no Brasil, ainda é uma luta. Nós queremos que mais mulheres façam essa adesão à amamentação, porque a amamentação é um pacote completo de vários benefícios para a criança, né? Daqueles mais conhecidos, como a questão da imunidade, aumenta a imunidade, protege a criança das doenças infantis, da questão da nutrição, que é um alimento completo, a criança não precisa se alimentar de mais nada, né, nos primeiros anos de vida. E além disso, contribui para coisas que as pessoas ainda nem conhecem, como por exemplo, o fortalecimento dos músculos da face. Eu brinco que mamar no peito é o primeiro exercício que a criança faz. A gente brinca, a criança chega até a suar quando ela amamenta, né? E é um exercício extremamente importante para fortalecer os músculos do lábio, da bochecha, né? Fortalece toda a questão da musculatura orofacial e também estimula o crescimento ósseo da face. E o que a gente vai ver isso no futuro? São crianças que vão poder mastigar melhor, engolir melhor, falar melhor. Então, a amamentação realmente é um pacote completo com muitos benefícios, gratuito, né? E que a mãe pode estar, então, fazendo essa adesão e vai trazer muitas vantagens para o filho dela. Ainda é difícil, apesar de todas essas campanhas e esses benefícios, conscientizar a mãe da amamentação? Esta semana a gente vem falando bastante da importância da informação. Acho que a nossa população ainda não é bem informada em relação a isso. Eu brinco que a amamentação não é a amamentação da televisão, que é um momento lindo, sem nenhum tipo de dificuldade, né? A amamentação é um momento que precisa ser acompanhado, que precisa ter orientação, que a mãe precisa estar disposta a amamentar, com paciência, com disponibilidade, mas se a gente for pensar no custo-benefício, os benefícios são muito maiores, né? Não dá para desistir aí não dá para desistir. Nos primeiros choros, nas primeiras dificuldades, né, professora? Não pode. Inclusive, existem aí ONGs especializadas em fazer essa orientação à mãe, né? Tem enfermeiras de ONGs aí que são acordadas de madrugada porque nem a mãe nem o pai dão jeito, mas realmente é importante buscar essas informações, né? Com certeza, desde o pré-natal, né, que o próprio obstetra, nós temos vários grupos que fazem esse trabalho educativo, inclusive aqui na Univale a gente tem um grupo de extensão que é o Gesta Vida, que conta com fonoaudiólogos, fisioterapeuta, nutricionistas e outros profissionais de outras áreas da saúde que fazem todo esse trabalho de orientação e acompanhamento em relação a todo o processo de amamentação
Em Itajaí também nós temos outros serviços para que a mulher e o parceiro, né, estejam preparados para esse momento que exige um pouquinho de dedicação do casal, né? A criança que, por exemplo, é detectado, né, que vai ter algum problema fonoaudiológico, por exemplo, a amamentação realmente ela faz esse tipo de prevenção, professora? É um trabalho preventivo, realmente, assim. A gente recebe na clínica crianças que têm uma fraqueza muscular de face. A amamentação poderia ter contribuído com isso. E, além disso, uma criança que tem uma musculatura mais fraca é uma criança que, por exemplo, pode ter uma tendência a ser uma respiradora oral, respirar mais pela boca do que pelo nariz, porque a boca, né, o músculo do lábio está enfraquecido. E a gente sabe que a respiração oral ela pode trazer muitas consequências a nível de dentição, a nível de saúde geral mesmo da criança, né? Agora, a senhora falou num ponto certo. Em nível de dentição, né? A amamentação, né? Esse estímulo à amamentação, isso também colabora, porque uma formação, uma dentição má formada, né? Ela pode colaborar também para problemas de fala, para o problema fonoaudiológico, né? Na verdade, como a amamentação, ela trabalha na questão da imunidade, como eu comentei, nessa questão da musculatura, isso favorece uma boa dentição, né? Então, o que acontece? Quando a criança tem um músculo adequado, né, isso vai favorecer uma dentição melhor, e quando a criança está bem nutrida, protegida e a saúde dela também, então, está dentro daquilo que a gente espera, a dentição também vai ser favorecida. Na verdade, é uma cadeia, né? Uma coisa beneficia a outra. E a amamentação, eu digo que o nosso organismo, né, o organismo do bebê é tão perfeito que só esse líquido tão precioso, ele acaba beneficiando várias áreas do desenvolvimento global da criança. Uma coisa que é importante também falar é que quando a criança está mamando no peito da mãe, ela está estabelecendo os primeiros vínculos com o ser humano. É o olho no olho, é o colinho, é o aconchego, é aquelas primeiras palavrinhas que a mãe está emitindo para a criança, que vai conversando. E esse vínculo é muito importante, tanto para o desenvolvimento psíquico-emocional da criança, como também para o desenvolvimento de linguagem. Porque como é que a gente aprende a falar? Ouvindo os outros, né? Se sentindo protegido, tendo alguém como referência. Então, a gente fala para essa mãe que esse momento, né, que é um momento extremamente importante de vínculo afetivo com essa criança, também já foi provado cientificamente que esse momento de vínculo é extremamente importante para o desenvolvimento infantil. Agora, professora, antigamente existiam, né, as amas, muito antigamente, de leite, né? Hoje, isso é substituído, é claro, dentro dos procedimentos também de saúde e tal, é estabelecido, são os bancos de leite, né? É importante também a doação, abastecer esses bancos de leite, né? Com certeza, né? Nós temos uma mudança social, a gente está com um mercado de trabalho com mais mulheres e algumas mulheres acabam tendo que optar pelo desmame precoce ou realmente alguma coisa aconteceu de o leite não ser produzido como deveria, apesar de que isso, né, a gente precisa tomar cuidado, porque não existe leite fraco, não existe pouco leite, a gente precisa tomar esse cuidado, mas os bancos de leite estão aí para colaborar com essas crianças que necessitam desse líquido e até crianças às vezes hospitalizadas em UTI, né, neonatal, que precisam desse leite para garantir um bom restabelecimento. Existe criança que, como no ditado popular diz, que não pega o peito, por exemplo? Ou é preciso estimular mesmo, professor? Na verdade, não é que a criança não pega, né? A pega é que está errada, né? Então, a mãe tem que ser orientada, colocar a criança numa posição adequada, né? A trabalhar esse bico para que a criança tenha condições, o bico do seio, para que a criança tenha condições de mamar adequadamente. Uma coisa também bem importante que a gente tem visto aí nas pesquisas atuais é verificar se o frênulo da língua da criança não é, o freio da língua da criança não é muito curto, não é muito grudado na base da boca, porque aí a movimentação da língua está alterada e ela não consegue sugar como deveria. Então, hoje, em alguns hospitais do Brasil, a gente já tem o teste da linguinha.
Então, a gente já conhece o teste do olhinho, já conhece o teste da orelhinha, já conhece o teste do pezinho, agora tem o teste da linguinha, que é para verificar se essa língua tem, né, toda a condição da criança mamar adequadamente, se não há necessidade do que a gente chama de uma frenectomia, que é o piquezinho lá no frênulo, para que no futuro essa criança não tenha alterações de fala, de deglutição. Né? Esse teste, qual é a realidade dele aqui na região? Ainda não é uma boa realidade. É uma novidade. Eu acho que os hospitais estão se adequando a isso. Precisa de um profissional fonoaudiólogo que faça essa avaliação em âmbito hospitalar. Mas o que a gente tem visto é que os pediatras e a equipe do profissional, do hospital, quando desconfia, ela acaba encaminhando para essa avaliação muito precocemente. Isso é o fonoaudiólogo que faz? Sim, é o fonoaudiólogo que faz essa averiguação. Então, no hospital, o fonoaudiólogo pode estar fazendo toda a parte de testagem auditiva, pode estar fazendo essa testagem da parte da língua e toda a parte de acompanhamento dessa mãe que acabou de ter o bebê nas questões de amamentação também junto com a equipe do hospital. Tá certo, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Eu volto a conversar com a professora Juliana a respeito desse assunto tão importante, tão vital para a saúde do bebê e também para a saúde da mamãe, né? A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Esta semana é considerada a Semana da Amamentação, mas durante todo o mês de agosto, o Ministério da Saúde e as secretarias também dos estados e também dos municípios e também profissionais ligados a essa área estão chamando a atenção para a importância da amamentação. Apesar do Brasil aí ser uma referência mundial, ainda existe bastante problemas e desmama aí precoce de crianças, principalmente recém-nascidas. O agosto vai ser considerado o agosto dourado para chamar a atenção para essa situação. Aqui no estúdio eu converso com a professora Juliana Câmara Bastos, do curso de Fonoaudiologia da Univale, que é especialista em linguagem e mestre em distúrbios da comunicação humana, que está falando um pouco aí sobre a amamentação na fonoaudiologia, na importância para as crianças também. Existem aí vários aspectos e vários benefícios da amamentação, inclusive esse. Professora Juliana, a gente tem um cartaz aqui que está no Facebook do Senado, né, Federal, e que fala aqui, prisão para mulheres que amamentam em público é a notícia falsa. Na realidade, isso nem deveria existir, né? Nem deveria ter no Facebook, eles colocaram para alertar, mas chegar a esse ponto de querer alertar sobre isso é realmente complicado, né? Eles estão aí fazendo uma consulta pública para ver se considera um crime, né, esse preconceito. Existe realmente essa realidade na sociedade que as mães não podem amamentar em público? Na verdade, inacreditável isso, inacreditável, né? A gente tem que discutir isso ainda atualmente, né? Com tantos outros problemas sociais importantes, mas infelizmente acaba caindo naquela questão que a gente comentou anteriormente da falta de informação, né? E infelizmente nós tivemos alguns episódios aqui em Santa Catarina de pessoas de instituições privadas, locais fechados, solicitando que as mães não amamentassem em público, né? Pedindo para que as mães não amamentassem em público, constrangendo essa mãe em público. Então, eu acho que existe agora um movimento social contra isso. Se a gente quer incentivar a amamentação, essa amamentação tem que ser feita em qualquer lugar, porque não está, né, não é nenhum problema, não é uma questão que precisa ser discutida ainda. Direito. É um direito, não é um atentado ao pudor. Não é um atentado ao pudor, é um direito. É um absurdo mesmo. Um direito da mulher. E se a gente está falando que o bebê precisa, que é algo que traz tantos benefícios, se a sociedade começar a punir esta mãe por amamentar em público, a gente está querendo fazer uma coisa contra tudo isso que a gente está investindo, que é o incentivo ao aleitamento materno. Inclusive a CLT, que dá direito à mãe trabalhadora de ter a hora para ir em casa amamentar, não é, professora? Então, a gente já fez matérias aí
em que as empresas proibiam isso, que teria que tirar o leite antes de sair de casa e deixar na geladeira para poder amamentar, né? Mas é um direito da mãe também, né? É um direito da mãe. A gente até estava discutindo essa semana em outras entrevistas que as políticas públicas relacionadas ainda precisam ser aprimoradas, né? Os 120 dias, esses horários para amamentação ainda precisam ser revistos, porque a gente não tem, o bebê não tem horário fixo para mamar, a mamãe tem que estar mais disponível. Em outros países do mundo isso é muito melhor do que no Brasil ainda, então eu acho que o Brasil ainda precisa, já está acontecendo esse movimento, mas eu acho que ainda precisa rever algumas questões de política, né? E os serviços, os hospitais, as unidades básicas de saúde, investirem em programas que realmente incentivem o aleitamento materno com mais força ainda. Como que o Ministério da Saúde lida também com isso, né? Tem uma informação aqui no site, por causa da Semana da Amamentação, que foram treinados quase 30 mil profissionais, né, das unidades básicas de saúde no Brasil. O Ministério leva isso a sério realmente, professora, pela sua experiência? Olha, nossa experiência aqui no município é que praticamente todas as unidades básicas de saúde existem programas, né, de orientação a essas mães no pré-natal, no puerpério, que é logo após essa mãe ter tido bebê. Mas ainda eu acho que precisa ter mais investimento, mais informação. A gente ainda tem, principalmente na classe média alta, um abandono dessa amamentação por conta de questões sociais, culturais, volta ao ambiente de trabalho, até a questão estética, né? A mulher opta por não amamentar porque o seio vai ficar flácido, por isso, por aquilo. Eu acho que tem várias questões que ainda precisam ser trabalhadas, até pelo próprio Ministério, em campanhas educativas, para que as mulheres, as famílias vejam a amamentação como algo muito mais benéfico, né? Que traz muito mais benefícios do que malefícios. E como que funciona esse... É um projeto de extensão que vocês têm aqui na Univale, um grupo? É o Gesta Vida. Na verdade, eu não faço mais parte desse grupo, mas esse grupo existe aqui dentro da universidade. Então, a coordenadora do grupo é a professora Thalita, do curso de Educação Física. É um curso de 8 encontros, muito interessante, onde essa mãe pode vir acompanhada do marido, de alguém da família. E nesse curso, eles falam sobre diversos assuntos, desde do parto, a amamentação, os cuidados com o bebê. É um espaço para que a mãe tire todas as suas dúvidas em relação a isso e a gente garanta, né, que esse momento seja um momento especial e de muitos benefícios para a criança. A questão desse teste da linguinha, como é que está sendo viabilizado isso para que seja implantado? Em hospitais da região, por exemplo? Na verdade, como eu comentei, ainda é uma novidade, né? A intenção é que a gente divulgue a importância disso para que esses ambientes de saúde verifiquem a necessidade desse teste, né? Para isso a gente tem trabalhado muito com pediatras, né? Com as enfermeiras do hospital, com aquela equipe que acompanha, né, o bebê nas primeiras horas de vida, para estar identificando e verificando a necessidade disso. Então, ainda estamos no momento de mostrar o quanto isso é importante, para depois a gente brigar pela implantação de um serviço de maneira mais efetiva. Aqui a gente está começando, a gente tem agora, alguns hospitais da região já têm o fonoaudiólogo contratado, outros ainda não, o próprio curso de fonoaudiologia trabalha com estágios dentro do hospital e a gente já consegue fazer alguma coisa nesse sentido, né? E fora isso, a pediatria tem nos auxiliado bastante nesse sentido, mas ainda não é a realidade que a gente gostaria. E como é que é a realidade na rede pública do fonoaudiólogo? Por exemplo, que possa detectar também essa questão, né? Na rede pública, nós temos fonoaudiólogos vinculados à Secretaria de Saúde, mas eles estão alocados no nível secundário de atenção, então eles trabalham mais com a questão da reabilitação, né? E temos alguns profissionais vinculados à educação. Tá? Então, no serviço público, os hospitais, se eu não me engano, Marieta tem fonoaudiólogo contratado, o Pequeno Anjo tem aí uma parceria legal com a universidade, né? Então, assim, o serviço público, o fonoaudiólogo está mais significativamente alocado no nível secundário e na educação, né? Agora, nós temos também fonoaudiólogos vinculados a alguns NASFs, né, aqui de Itajaí, e também alguns fonoaudiólogos participando da residência
que está vinculada ao mestrado de saúde coletiva aqui da universidade. Então, a gente está ganhando espaço, né, no município. E esses espaços são importantes exatamente para isso, né, também, muito né? importantes. Para mostrar que o aleitamento materno não é só para a nutrição do bebê, mas para vários outros fatores, né, professora? É olhar na questão da promoção da saúde, né? É uma questão no prevenir, no trabalhar, fazer um trabalho de base para que a gente não tenha no futuro tantos indivíduos com problemas que precisam de reabilitação, aguardando uma vaga para atendimento. Então, se o nosso olhar, né, se o nosso investimento é na base, é na educação em saúde, é na prevenção, é na promoção, a gente garante que esses indivíduos tenham cada vez menos problemas, né? Agora, professora, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza aí o mínimo de 6 meses, né, de amamentação. Para passar além, é também fundamental? O mínimo é 6 O meses, mínimo, né? O mínimo é 6 meses para garantir que o sistema imunológico comece a trabalhar, que esse bebê esteja bem nutrido, que esse exercício facial que a gente falou tenha sido feito. Mas o bebê, ele pode ser amamentado exclusivamente pelo leite materno até mais tempo. Tem mães que amamentam até 2 anos de idade, né? Também é importante garantir que quando a criança já tem dentinhos, que ela começa também a mastigar, né? Por conta de outras questões, que é a questão também que mastigar é um excelente exercício, né? Sim, facial. Então, 6 meses é o mínimo, até por conta daquilo que a gente comentou. As mães voltam a trabalhar, né? A criança vai ser obrigada a ir para uma creche. Então, os 6 meses é aquilo que a gente tem como trabalho de base para garantir que a criança esteja protegida. A senhora falou um pouquinho da estética, né? A amamentação é benéfica também para a mãe? Não prejudica na realidade, como muitos pensam? É um mito, né? Você ter 100% de certeza que a tua mama vai ficar flácida por conta da amamentação. Tem outros fatores envolvidos, um fator de genética, um fator da própria saúde geral da mãe, né? Então, não é isso que vai prejudicar. E a gente sabe também que alguns estudos indicam que a amamentação, ela também ela produz algumas endorfinas, né? Então, que fazem a contração do útero, e aí a mãe volta à forma com mais rapidez, né? Então, assim, não é só um benefício para o bebê, é um benefício para o corpo da mãe que passou por uma transformação grande na gravidez, mas que a própria amamentação também desenvolve eu não sei muito bem o nome, não me recordo agora, mas essas substâncias que desencadeiam essa contração muscular que fazem com que o corpo dela volte, né, à forma anterior com mais rapidez. Tá certo, professora. Muito obrigado aí pelas suas informações, aí parabéns aí pelo trabalho também. A gente torce aí que o Brasil continue aí nesse ranking, mas também que aumente mais ainda, né, o número de mães que possam amamentar, que não seja uma amamentação seja cortada precocemente, né, professora? Eu agradeço a oportunidade e peço para que as pessoas divulguem as várias ações que estão sendo desenvolvidas tanto no município como nos municípios em torno, né, e participem nesse projeto de conscientização. Tá certo. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Lembrando que amanhã, sábado, tem uma passeata aí lá no centro da cidade também, no que diz respeito ao incentivo à amamentação também. E a gente torce aí para que essa consulta pública do Senado obtenha um grande sucesso, que o Senado consiga aí transformar em crime, né, essa discriminação da mãe de amamentar em público, porque é importante e esse preconceito aí é um absurdo realmente. O Painel Univale fica por aqui. Para você, um ótimo final de semana. A gente volta na semana que vem.